Comentário de João Calvino, do Salmo 32. Havendo Davi extensa e penosamente experimentado quão miserável é sentir o peso da mão divina como resultado de pecados, exclama que a mais elevada e melhor parte de sua vida feliz consiste nisto: Deus perdoa a culpa humana e recebe a pessoa graciosamente em seu favor. Depois de render graças pelo perdão obtido, ele convida os demais a participarem com ele de sua felicidade, apontando por seu próprio exemplo os meios pelos quais se pode obtê-la. Salmo de Davi, ministrando instrução. O título deste salmo fornece alguma ideia de seu tema. Há quem pense que o termo hebraico maskil, o qual traduzimos por ministrando instrução, é tomado do versículo 7. É mais prudente, porém, considerá-lo como um título aplicado ao salmo em concordância com seu escopo como um todo e seu tema. Davi, depois de suportar duradouras e terríveis tormentos, quando Deus o provou severamente, manifestando-lhe os sinais de sua ira, havendo finalmente obtido favor, aplica esta evidência da divina munificência em seu próprio benefício e no benefício de toda a igreja, para que daqui ele pudesse ensinar a si e a todos os que constituem o principal ponto da salvação. Todos os homens necessariamente quer estejam em miserável tormento, ou, o que é pior, esqueçam-se de si mesmos e de Deus, devem continuar em fatal letargia até que sejam persuadidos de que Deus se reconcilia com eles. Por isso, Davi, neste salmo, nos ensina que a felicidade dos homens consiste única e exclusivamente no gracioso perdão dos pecados, porquanto nada pode ser mais terrível do que ter Deus por nosso inimigo. Tampouco pode ele ser gracioso para conosco de outra maneira, senão perdoando nossas transgressões. Versos 1 e 2. Bem-aventurados aqueles cuja iniquidade é perdoada e cuja transgressão é coberta. Bem-aventurado é o homem a quem Jeová não imputa pecado e em cujo espírito não há falsidade. Bem-aventurados aqueles cuja iniquidade é perdoada. Esta exclamação flui da ardente afeição do coração do salmista, bem como de séria consideração, visto que quase o mundo inteiro desvia seus pensamentos do juízo de Deus, geram em si um fatal ouvido e se intoxicam com ilusórios prazeres. Davi, sentindo-se dominado pelo temor da ira de Deus e se predispondo a valer-se da misericórdia divina, também desperta outros para o mesmo exercício, declarando distinta e audivelmente que só aqueles que são abençoados é que podem reconciliar-se com Deus, de modo que reconheça como seus filhos, aqueles que com justiça poderia tratar como seus inimigos. Alguns se fazem tão cegos pela hipocrisia e soberba, e outros por um tão grosseiro menosprezo
por Deus, que não se sentem de forma alguma ansiosos em buscar o perdão, embora todos reconheçam que necessitam de perdão, nem existe sequer um homem cuja consciência não o acuse entre o tribunal divino, nem o ápice com muitos espinhos, nem o espicar-se com muitos espinhos. Esta confissão, por conseguinte, que todos necessitam de perdão, uma vez que ninguém é perfeito e que então só estará bem conosco se Deus perdoar nossos pecados. A própria natureza errante, até dos homens mais perversos. Nesse ínterim, porém, a hipocrisia fecha os olhos das multidões, embora outros sejam tão iludidos por uma perversa segurança carnal que não se deixam sensibilizar por qualquer senso da ira divina, nem sequer por um tênue laivo dela. Disso procede um duplo erro. Primeiro, que tais homens fazem pouco de seus pecados e sequer ponderam sobre a centésima parte do perigo advindo da indignação divina. E segundo, que engendram frívolas expiações com o fim de isentar-se da culpa e granjear o favor divino. Assim, em todas as épocas e em todos os lugares, esta tem sido a opinião prevalecente, embora todos os homens estejam infectados com o pecado, ao mesmo tempo se adornam com méritos cuja intenção é granjear-lhes o favor divino e que, embora provoquem a ira divina com seus crimes, se munem de expiações e satisfações com a facilidade para a obtenção de sua absolvição. Esta fraude de Satanás é igualmente comum entre os papistas, turcos, judeus e outras nacionalidades. Toda pessoa, pois, que não se deixa arrebatar pela furiosa demência do papado, admitirá a veracidade desta afirmação, ou seja, que os homens se acham num deplorável estado, a menos que Deus o trate misericordiosamente, não debitando seus pecados em sua conta. Davi, porém, vai além, declarando que toda a vida do homem está sujeita à ira e à maldição divinas, a não ser que a não ser quando ele se digna, por sua graciosa mercê, recebê-los em seu favor, do que o Espírito que falou pelos lábios de Deus, nos é um infalível intérprete e testemunha pelos lábios de Paulo. Romanos 4:6. Não houvera Paulo usado esse testemunho, jamais seus leitores haveriam penetrado o real sentido do profeta, porquanto vemos que os papistas, embora salmodiem em seus templos, bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas, todavia o passam por alto como se fosse algum provérbio popular e de pouca importância. Com Paulo, porém, esta é a plena definição da justiça da fé, como se o profeta dissesse: os homens, pois, só serão bem-aventurados depois que forem gratuitamente reconciliados com Deus e reputados por ele como justos. Por conseguinte, a bem-aventurança que Davi celebra destrói definitivamente a justiça proveniente das obras. A invenção de uma justiça parcial com que os papistas e outros se iludem não passa de
estultícia, e mesmo entre aqueles que são destituídos da luz da doutrina celestial, não se encontrará sequer um que seja tão louco ao ponto de arrogar para si uma justiça perfeita como transparece das expiações, lavagens e outros meios de purificar, de pacificar a Deus, os quais sempre estiveram em uso entre todas as nações, mas ainda hoje não hesitam em impor suas virtudes a Deus, justamente como se houvessem extraído delas grande parte de sua bem-aventurança. Davi, não obstante, prescreve uma ordem bem diferente, a saber, que ao buscar-se a felicidade, tudo começaria com o princípio de que Deus não pode reconciliar-se com os que são dignos de eterna destruição de algum outro modo, além de graciosamente perdoá-lo e conceder-lhe seu favor, e com razão declara que se a misericórdia lhes fosse negada, todos os homens seriam completamente miseráveis e malditos, pois se todos os homens são inerentemente inclinados tão só para o mal, enquanto não forem regenerados, é óbvio que toda a sua vida pregressa seria odiosa e nauseabunda aos olhos de Deus. Além disso, visto que, mesmo depois da regeneração, nenhuma obra que os homens realizem pode agradar a Deus, a menos que ele perdoe o pecado que se mescla com ela. Todos seriam excluídos da esperança da salvação, certamente que nada lhes restará senão motivo para o mais profundo horror, que as obras dos santos são indignas de galardão por estarem contaminadas com muitas imundícias. Parece ser uma expressão dura demais aos ouvidos papistas. Nisto, porém, denunciam sua grosseira ignorância ao estimarem, segundo suas percepções pessoais, o juízo de Deus, a cujos olhos o próprio fulgor das estrelas não passa de trevas. Portanto, que isso permaneça como doutrina estabelecida, visto que só seremos considerados justos diante de Deus pela remissão gratuita dos pecados. Então, esta é a porta da eterna salvação, e, consequentemente, que só serão bem-aventurados aqueles que põem sua confiança na misericórdia de Deus. Que tenhamos em mente o contraste que já mencionei entre os crentes que, abraçando a remissão dos pecados, confiam só na graça de Deus, e todos os demais que negligenciam recorrer ao santuário da graça divina. Além do mais, quando Davi 3 vezes reitera a mesma coisa, isso não equivale a vã repetição, é deveras por si mesmo suficientemente evidente que bem-aventurado é o homem cuja iniquidade é perdoada, mas a experiência nos ensina quão difícil é persuadir-se deste fato de tal maneira que se torne indelevelmente afixado em nossos corações. A grande maioria, como já demonstrei, enredada por suas próprias invenções, extingue de si o quanto pode os terrores da consciência e todo amor da ira divina. Sem dúvida, eles nutrem o desejo de reconciliar-se com Deus.
E todavia se esquivam da presença dele em vez de buscarem sua graça sinceramente e de todo o seu coração. Em contrapartida, todos aqueles a quem Deus tem realmente despertado para que se deixem afetar por um vivo senso de sua misericórdia, estão constantemente agitados e inquietados, tanto que é difícil restaurar a paz de suas mentes. Realmente degustam a misericórdia divina e se diligenciam em tomar posse dela. E, no entanto, vivem a miúde atemorizados ou cambaleiam sob os múltiplos assaltos que lhes são feitos. As duas razões porque o salmista insiste tanto sobre o tema do perdão dos pecados são estas: para que ele de um lado erga aqueles que porventura caíram em profundo sono, inspire a indiferença com ponderação e reavive os entorpecidos. E por outro lado, tranquilizar as mentes temerosas e estressadas com uma confiança segura e disposta quanto à primeira razão. A doutrina pode ser aplicada desta forma: o que pretendeis, ó vós infelizes, que uma ou duas ferroadas em vossa consciência não vos perturbam? Supondes que um mero e limitado conhecimento de vossos pecados não é suficiente para abalar-vos com terror. Todavia, quão irracional é continuardes dormitando em segurança enquanto sucumbis sob imenso fardo de pecados. E esta reiteração fornece não pouco conforto e confirmação aos dois e aos débeis e temerosos, visto que as dúvidas a miúde lhes sobrevêm, uma após outra. Não basta que sejam vitoriosos em apenas um conflito, esse desespero, pois, para que não os sucumbisse em meio aos vários pensamentos perplexivos com que são agitados, o Espírito Santo confirma e ratifica a remissão de pecados com muitas declarações.